Amigos do Sport Center, no jogo contra o São Bernardo, o técnico Luiz Ubeldia armou o São Paulo com um esquema com 3 zagueiros, Luciano e Caleri começando no banco e André Silva no comando de ataque. André Silva, que depois do cruzamento de Oscar, fez São Paulo 1-0, quarta assistência de Oscar na temporada. Depois da tentativa de ataque de André Silva, Lucas acertou a trave. Wendel cruzou e André Silva fez o segundo dele no jogo. Com os 2 gols, André Silva chegou a 5, passou o Luciano, é o artilheiro do São Paulo na temporada. Aí um lance que preocupa o São Paulo. Pablo Maia prendeu o pé direito no gramado e ficou sentindo muitas dores, chorando. Ele foi substituído e saiu de campo de maca. No segundo tempo, pênalti de Cedric em Helder. Fabrício Daniel bateu e diminuiu para o São Bernardo. E o São Paulo ainda chegou com o Ferrarese. Depois do desvio, Júnior Oliveira salvou o São Bernardo. E no finalzinho, Arboleda fechou a vitória do São Paulo. 3-1 contra o São Bernardo. E fica definido. Nas quartas de final, o São Paulo vai enfrentar o Novo Horizontino jogando no Morumbi. Vamos ouvir personagens depois da vitória 3-1 do São Paulo contra o São Bernardo. Bom, primeiro é destacar a entrega dos meus companheiros, né, durante os 90 minutos. Sabemos também que jogar aqui também não é fácil, né? E a gente sabe também da carga que vinha dos últimos jogos, né? Então era importante estar concentrado os 90 minutos. Me alegro bastante cada vez mais de poder estar contribuindo com gols, né? Aquilo que é pedido para mim como centroavante. Então estou muito feliz com a atuação de hoje. Sabemos da nossa fortaleza, né? Que é o nosso torcedor, é a nossa casa, é o nosso Morumbi. Então a gente se alegra bastante de poder agora disputar esse novo campeonato, essa nova fase que vai vir para o São Paulo. Está bem fechado para poder chegar na final e, se Deus quiser, levantar o título. Críticas son infundadas, otra vez las críticas tienen fundamento sólido. Y debo reconocer que las críticas hacia mí son justas porque el equipo no estaba funcionando bien y porque más allá de merecer más puntos en esos 4 o 5 juegos que no ganamos, el equipo no estaba como tenía que estar y repito, a veces las críticas uno puede sentir que no las merece y otras veces puede sentir que las merece. En este caso las críticas hacia mí son correctas y cuando vos no ganás en un equipo grande y encima no jugás tan bien, lo mínimo que te pueden hacer es criticar. Qualquer nome que ventilar no Morumbi essa semana, qualquer nome de treinador, vai surgir as conspirações, favor e contra. Normal assim, coisa da bola isso. Mas o presidente de maneira nenhuma pensou em demitir o Ubeldia, independente da má atuação do time nesses 5 jogos, né, sem vencer. Agora também tem que ir com ele até o fim do Paulistão, né, Miller? Claro, Não dá para trocar agora, né, gente? Tem que esperar. Vocês acham que a permanência, vou até preservar o Sérgio, mas a permanência do técnico passa pela continuidade, pelo menos até uma ida final no Campeonato Paulista? Eu falei, lembra que eu falei no passado, final do ano passado? Eu falei assim, o Paulistão é o limite para ele. E aí, Fernando? O empate contra o Palmeiras, que ele mudou o esquema, que ele colocou 3 zagueiros e admitiu que o Palmeiras ia jogar em casa e ia pressionar, manteve o Zubeldia com uma sobrevida. E hoje ele fez a mesma coisa. Hoje ele colocou 3 zagueiros, soltou os 2 laterais, o Cedric e o Wendel, como alas, e deu muito certo. Ele mudou um esquema que estava dando errado, com o Igor Vinícius como lateral direito, com o Luciano voltando como meia, com o Caleri, que não vive um bom momento. E hoje ele teve mais uma sobrevida. Vai até o final do campeonato? Vai, certamente. Mas essa história que o Miller contou de técnicos que sempre estão rondando o Morumbi, vai continuar enquanto ele permanecer com determinadas convicções que ele tem. Os resultados vão colocar o Zubeldia ainda no comando do São Paulo. Hoje ele teve mais isso aí é antigo no futebol. A gente que está no futebol há tantas décadas, a gente sabe, quando acontece isso, é questão de tempo. Pode não ser agora, mas vai ser daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. Foi igual ano passado. Exatamente. O primeiro deslize. Né? Michele falou bem, já está na frigideira. Já acendeu o fogo. Uma primeira sequência de maus resultados do São Paulo, ele vai cair. E quanto mais o presidente faz postagem ao lado dele, como se estivesse tudo bem, é mais o
um indício de que ele vai cair na primeira oportunidade. Não tem jeito. E a hora que o presidente garantir que ele fica aí... aí que cai. Ô, Sérgio, quando o treinador, obviamente hoje, né, é tudo muito rápido. A gente fala ali, já viraliza e tal, aquela coisa toda. É óbvio que chegou no ouvido dele a história do Diniz, né? Chegou. Quando chega para o treinador, não estou falando do Zubeldia, quando chega para o treinador esse tipo de informação e ele está numa fase decisiva, o time está classificado, tem um jogo pegado com o Novo Horizontino que o ano passado eliminou São Paulo. Né? Isso pode ter algum reflexo no trabalho do Zubeldia já para a partida do próximo final de semana? Eu acho que é muito importante o que acontece internamente, né? Da conversa franca do presidente, do diretor de futebol, para que o treinador tenha tranquilidade para esse momento importante. Se não tem essa conversa, se não tem uma conversa do presidente com o treinador, fica uma pulguinha atrás da orelha e acaba atrapalhando um pouquinho, sim, neste momento importante do São Paulo. Assim como o jogador, em certos momentos da carreira, não é jogador, na fase, fica meio sem confiança, vê que ele não está bem numa fase legal, acontece com o treinador também. Qualquer treinador passa por esse momento. O Zubeldia viu que o momento dele não estava bom. Aí o treinador também fica um pouco sem confiança, fica meio assim, tá? Tanto é que ele reconhece. Olha, é vergonhoso esse momento que a gente está passando. Você acredita ainda no trabalho do Zubeldia, Miller? Não. Você entende que na primeira oportunidade você não vai trocar com o cara? Eu acho que o time tá pontuando porque o time do São Paulo é bom. Tem o Lucas que é decisivo. E os jogadores estavam se cobrando também. Né? Exatamente. Isso aí. Mas eu não acredito no trabalho dele. Eu acho que, como eu disse, se ele não ganhar o Paulistão, ele cai. Não, e tem outra coisa, né? Como o próprio Fernando mencionou, quando o treinador reconhece que a formação justa, aquilo que ele achava que ia ser ideal para o início, não é, muda, ele mudou. Então tem que mudar, não tem que fazer pro jogador, não, o Luciano tem que jogar. Não é que o Luciano tem que jogar. O Luciano tem que jogar na posição que ele vai render pro time. Hoje, o Lucas, ele é um jogador que você precisa deixar ele livre. Claro. É um jogador que você não pode ficar falando pra ele, volta pra marcar, claro, Lucas. E o Oscar também. E o Oscar também. Matam os dois. Só esses jogos. Então você tem que deixar. Quem marca nesse time, então? Você tem que deixar dois sem marcar? Rafa, isso é uma outra coisa. Tá bem posicionado, já tá marcando. O time tá bem posicionado, já está marcando. Tá. Fecha espaço. Não vou ficar dando aqui. Pô, Fecha tem um treinador espaço, aqui, então eu vou respeitar o jogador. Entendeu? O São Paulo pode ter um problema sério agora. A Marina citou, o Pablo Maia teve uma lesão grave. Ele saiu chorando. Ele ficou ali no banco de reservas com os jogadores olhando, assustado para ele. De novo, né, Pablo Maia? E é uma lesão que amanhã pode ter um exame, infelizmente. Agora tornozelo. Garrafa, falando de formação, quando que o Zubeldia trabalhou com 3 zagueiros desde quando ele chegou no São Paulo? 2 vezes, né? Agora, contra o Palmeiras e hoje. Assim, a convicção do Zubeldia não é essa. Claro que não. Esquece. Ele está mudando porque ele está se sentindo pressionado a mudar para buscar uma situação. Ele tem o Ferrarese, ele põe de lateral, não põe nem como zagueiro. Os grandes momentos do São Paulo, quando o Muricy foi treinador, o São Paulo jogava como? 3 zagueiros. O Muricy sentou com ele e falou, meu filho, vem cá. Vamos botar 3 zagueiros, que é a cara do São Paulo. Sim. São Paulo se dá bem com isso aqui. E ele foi um cara que escutou e a coisa deu resultado. Agora ele vai ter que refletir. Ou ele vai levar o que ele tem como convicção, que é jogar com linha de 4, ou ele vai trabalhar dessa maneira e tirar alguns jogadores, porque não vai dar para jogar com uma linha de 3, no 3-4-3, com o Oscar, com o Lucas, com o Luciano. Ele vai ter que agora abrir mão de algum desses jogadores. Quando o time grande não mata, ele vai... Aí entendeu? sim... Sabe o que acontece, Garrafa? Um treinador, ele tem que ter sensibilidade, assim como qualquer jogador. E o Zubeldia não teve sensibilidade contra o Palmeiras. Ele podia ver que o Palmeiras não estava no momento bom lá no Allianz Parque. Entrasse com o time titular, entrasse sem 3 zagueiros, ele poderia até ter vencido o jogo. Mas como ele entrou para não perder, por isso que o São Paulo... Mas você pode ser técnico do São Paulo e entrar, imaginar, eu vou entrar contra o Palmeiras para não perder? Não. Você não está classificado. Então, é o São Paulo, gente. Mas é o que eu estou te falando, ele entrou para não perder. Ele entrou com medo. O São Paulo jogou como time pequeno. É isso que eu estou falando. Tanto é que quando o Lucas entra, quase faz um gol. Eu estou dizendo que ele não aproveitou um mau momento do Palmeiras, que estava no campeonato, para ele vencer aquele jogo mesmo fora de casa, na casa do Palmeiras. Ele não quis saber disso. Ele entrou retrancado, defendendo o resultado. E o São Paulo não joga assim. Eu vou falar uma coisa aqui, né? Eu tenho liberdade para falar com o Sérgio sobre isso. E assim, teve técnico estrangeiro aqui muito bom. Teve muito técnico estrangeiro ruim.
E não estou defendendo o Sérgio Soares, não precisa de defesa de ninguém. Só acho o Sérgio Soares um profundo conhecedor de futebol. É um cara que já fez vários bons trabalhos. Eu não vejo nunca o nome do Sérgio ser vinculado aí em possibilidades. E não é pelo trabalho, pela qualidade do trabalho do Sérgio que eu conheço. Tá? E como jogador tem a sua história e como técnico também. E nós temos hoje, vou tocar no assunto delicado, fazer uma pergunta para o Sérgio e acho que é importante ele responder isso. A gente tem um técnico negro aqui no Brasil, em destaque, o Roger Machado. né? Machado. Existe, né, preconceito em relação a técnico negro no futebol brasileiro, Sérgio? Eu respondo isso o seguinte, Garrafa, a sociedade ela é preconceituosa. E o futebol faz parte da sociedade. Então tem preconceito, sim. Eu já escutei que um amigo meu, não vou falar aqui, falou, Sérgio, você não chegou nos grandes times, no top 12 do futebol brasileiro, porque você é preto. Eu falei, falei, não, eu vou continuar trabalhando para poder chegar, eu me capacitei, eu busquei conhecimento, continuo dentro desta linha para ter uma oportunidade, né, num dos grandes clubes do futebol brasileiro. O que acontece que hoje o futebol, né, você está priorizando o treinador estrangeiro. Né, e, consequentemente, nós, treinadores, você falou só do Roger, realmente só tem um Roger na Série A do Campeonato Brasileiro. Né, então, nós vivemos numa sociedade preconceituosa, racista, sim. Né, no futebol também tem. Eu não estou ainda, talvez é por isso, mas não é isso que vai diminuir a minha capacidade, o meu desejo, a minha luta de chegar onde eu quero chegar, né, de estar dirigindo o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, o Flamengo, o Santos, esses grandes clubes do futebol brasileiro. Eu falo isso assim com muita tranquilidade, porque toda vez que tem a oportunidade de a gente ter o Sérgio aqui na bancada, é uma satisfação enorme, porque o Sérgio ele não se omite, né? O Sérgio ele tem opiniões, ele sabe o que está falando e a gente vê que a coisa às vezes não flui como deveria fluir. A gente vê muita coisa errada no futebol, então não podia me furtar de fazer essa pergunta ao Sérgio, que é um baita profissional. Repito, o Sérgio não precisa de advogado, tá? O Sérgio faz o seu trabalho, é estudioso. Quem não conhece a carreira do Sérgio, que pesquise e vai saber o que esse moço trabalha e os trabalhos que ele fez. Então, Então é isso aí, galera. Pra você que é São Paulo de coração e chegou até aqui, se inscreve no canal aí, deixa seu like pra estar fortalecendo nosso canal de São Paulo aqui. Galera, São Paulo aí fez seu jogo ontem contra o São Bernardo, né? Poucas pessoas acreditavam que o São Paulo poderia sair com a vitória de lá. Inclusive eu, como torcedor, sim, desacreditei, porque pelo futebol que o São Paulo vinha praticando, a gente dava todos os indícios de que não poderia ganhar lá, sairia no mínimo com um empate. Porém, chegou lá, dominou o jogo com uma certa tranquilidade e ganhou. Uma tranquilidade que eu fiquei até assustado mesmo. E é aquilo que a gente ouviu, que eu ouvi nas redes sociais e vi, né? O São Paulo é o digno time que empata com dois times que na prática seriam rebaixados e que ganha dos dois melhores times do campeonato, no termos de ponto, Corinthians e o próprio São Bernardo. Aí a gente fica assim, sem entender nada, né? Sem entender nada. Houve uma cobrança no decorrer da semana? Houve. Essa mudança de postura fez com que o time. Essa cobrança veio através dessa. Essa mudança de postura aí veio através da cobrança. Acredito que sim. E é aquilo. Os jogadores têm que mostrar que estão fechados com o Zubeldia. Tem que mostrar que está fechado com o Zubeldia. Na bola também, em campo. E não só na boca como havia sido. E é importante também falar a mudança do esquema tático que o Zubeldia fez no São Paulo. 3 zagueiros, dando liberdade para 2 laterais que foram para a Europa e que sabem jogar e que sabem atacar e sabem se defender. Partidaça do Wendel, uma boa partida. Partidaça também do Cédric Soares. Eu vou falar partidaça por quê? Porque são 2 jogadores que entendem esse esquema ali de 3 zagueiros, onde o São Paulo joga num 5-2-3. Porque essa formação necessita muito das passagens dos laterais. Muito mesmo. No segundo gol, a gente viu
A passagem do Wendel, toque de Oscar, gol André Silva. E, se eu não me engano, o Zubeldia já tinha testado essa formação, porém com Enzo Dias e com Igor Vinícius, lá no Allianz Parque contra o Palmeiras. E não obteve sucesso. Por quê? Porque os dois laterais não passavam. O Enzo Dias mais se defendia e o Igor Vinícius mais se defendia do que atacava. E essa formação, ela é feita para beneficiar ali a passagem dos laterais. É feita para beneficiar a passagem dos laterais. E essa formação também é uma formação que eu acredito que ele vai jogar contra time pequeno. Que é a formação onde o time pequeno tá fechado pelo meio, ele pode botar esses 5 aí, essa linha de 5 na zaga aí, para dar liberdade para os laterais terem passagem para chegar na linha de fundo e cruzar, porque no jogo contra a Inter de Limeira, no jogo contra o Velo Clube, o São Paulo não estava conseguindo ter passagens ali pelas laterais. Por quê? Porque não tinha dobradinha e era pelo meio, e aí ficava muito imprevisível e o time não criava nada. Então acredito que é isso. Sábado, o jogo contra o Novo Horizontino, Morumbi provavelmente lotado, e confesso que daqui até lá eu vou ficar curioso para saber a qual formação o Zubeldia deve colocar. E se ele entrar no 3 ou no 5, 2, 3 ali, é provável que ele deixe Oscar ou Lucas no banco. Ou Lucas não, ou Luciano. Para mim, é mais provável que ele deixe o Luciano no banco, colocando ali o Caleri. Apesar que eu não mudaria nada desse time, entraria com esse time que jogou ontem. Porque, para mim, Caleri tá merecendo banco. André Silva tá pedindo passagem. Luciano vem jogando bem, mas para mim, eu ainda falo que o Luciano para mim é um jogador do segundo tempo. E poderia muito bem também dividir ali entre Luciano, Caleri e o próprio André Silva ali no lugar de centroavante. Por quê? Porque eu entendo que o Luciano pode muito bem fazer a função de falso 9 ali, que é muito popular na Europa. E para esse time do São Paulo, cairia como uma luva. Galera, então é isso aí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!